Bem-vindos a mais um episódio do Seja Líder no podcast, e aqui você sempre terá ótimas conversas de autoconhecimento, liderança e empreendedorismo. E hoje o nosso tema será sobre autoconhecimento. Eu tô com uma convidada muito especial que faz parte da minha vida. A gente se conectou através do yoga. Assim que eu cheguei aqui na Praia Brava, eu falei assim, eu quero começar o tal do yoga, eu nunca tinha praticado, e eu falo que além de eu me conectar com alguém muito especial e que a gente já teve muitas trocas relacionadas ao tema que a gente vai compartilhar com vocês aqui, ela me trouxe o yoga para a vida. E principalmente o yoga na areia, que eu falo que as nossas melhores experiências com certeza foi junto ao mar. Então se apresenta, Luísa. Eu sou a Luísa Lisboa, professora de yoga, e eu tô muito feliz de estar aqui. Esse é um momento muito especial, porque assim como tu mencionou, a gente teve muitas trocas profundas sobre todas as áreas da nossa vida, né? Espiritualidade, autoconhecimento, relacionamentos, empreendedorismo. Então, com certeza, essa troca vai ser sensacional. Eu falo que eu quero começar a trazer amigas para o meu podcast, porque eu quero principalmente que mulheres entendam o que a gente conversa. Eu gostaria, assim, que as mulheres, elas conseguissem entender o poder de amizades que conseguem falar sobre negócios, que conseguem falar sobre vida, que conseguem uma apoiar a outra, uma inspirar a outra, estimular, dar feedback, né? Então, olha, nesse formato que você está pensando aqui, o que você está seguindo talvez não é muito legal, muito interessante, e principalmente desejando o bem daquela mulher, né? Querendo que ela se torne melhor, querendo que ela cresça e evolua. E foi muito assim a nossa conexão, né? Você trouxe para mim todos os benefícios que o yoga pode promover, e eu também trouxe para você muito essa mentalidade dos negócios. Com certeza, eu acho que isso foi fazendo com que várias chaves virassem, tanto para mim quanto para você. E eu acredito que é muito importante as mulheres se apoiarem, porque muitas vezes fala-se muito sobre a competição feminina, né? Sim. Sobre uma amizade não verdadeira, uma amizade que no fundo beira uma inveja, uma competição exacerbada. Então, quando você se sente confortável para trocar com alguém que você se inspire e admire, a vida tem a tendência a prosperar muito mais, né? A tua mente se amplia, você consegue ver as coisas além da visão periférica, né? Sim. Ela fica muito mais ampla. Momentos que me marcaram, um deles foi o dia que a gente subiu, que era um dia que tava meio chuvoso, a gente subiu tomar o café lá em casa, né? Café do merecimento. Café do merecimento. E também, sempre que a gente ia pra praia fazer a prática, você me trazia um mantra pra começar. E ele sempre combinava com o que eu tava sentindo. Muito incrível isso, né? Muito incrível. E o que você, já pra gente abrir esse podcast... Você acredita em coincidência? A gente se conectou por coincidência, será? Eu acho que é o destino, né? Propósitos? Propósitos, alinhamentos, energia. Frequência energética. É muito mais do que apenas uma coincidência. Eu acredito que tudo acontece por um porquê. Mesmo as coisas que a gente recebe e pensa, não gostei disso aqui, tem um porquê, né? Por isso que é preciso ver as coisas de uma forma muito mais ampla. Eu falo que eu virei a doida que tudo é consciência. Toda pessoa que se conecta a mim, ela chega por uma razão. Toda pessoa que vai embora, ela vai por alguma razão. A gente sempre tem um aprendizado com as pessoas, a gente sempre extrai algo. E depois que eu comecei principalmente a estudar e falar sobre energia e que a gente cria uma frequência, e eu falo, eu cuido muito da minha energia. Depois a gente até pode citar rituais ou rotinas, né, que a gente tem para elevar a nossa frequência. E depois que eu comecei a ficar mais olhando para esse sentido, eu falo assim, toda pessoa que se conecta a mim, elas estão cada vez melhores. Eu não me conecto com pessoas pesadas, eu não me conecto com pessoas difíceis, eu não me conecto com pessoas problemáticas. Eu acabo atraindo pessoas melhores. Porque eu acredito muito na frequência. E o que eu tô vibrando e as pessoas que estão se conectando a mim, elas servem de feedback. Então, se eu tô atraindo muitas pessoas problemáticas, não é sobre o outro. Sim. É o que eu tô vibrando dentro de mim.
Se eu tô atraindo pessoas boas, interessantes, que estão agregando na minha vida, interessante. Então, isso significa que dentro de mim eu tô vibrando coisas positivas. É como se fosse um imã. Como se fosse um imã. Eu acho que isso tem muito a ver também com aquelas pessoas que sempre atraem relacionamentos tóxicos, né? É um tema, assim, um pouco mais pesado, né? Mas tem um porquê no fundo da situação, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra o tempo todo. Medo, se a gente tem medo, se a gente insegurança. tem medo, se a gente tem insegurança. Com medo certeza. de ser traído. Enfim, tudo isso vai... Tudo. A pessoa só vai validar teus medos. Exatamente, exatamente. E o que você... Vamos começar com o nosso olhinho? Ai, sim. Qual é o de hoje? Hoje é de funcho. Eu adoro óleos essenciais. A Gabi agora também, né? Agora também. Eles são muito bons pra ampliar, principalmente o nosso sistema respiratório. Então, respirar com mais consciência, abrir as vias aéreas, tranquilizar, por consequência, o nosso sistema parasimpático, que é o sistema da luta ou fuga. Então, a gente vai tranquilizando. Bora? Eu lembro dos 2 meus lá que você trouxe pra mim nas práticas. E sabe que teve um tempo que eu tava com um hábito, com a rotina, agora esqueci um pouquinho, tem que voltar. Ai, é muito bom. Às vezes... eu também não uso tanto, mas de noite lavanda pra mim é perfeito pra dormir. Muito bom esse. Eu acho que os aromas trazem uma memória afetiva. Isso aqui me lembra chá de funcho da minha avó. Eu me lembro da minha avó, com certeza, minha avó materna. No quintal dela tinha, e eu mastigava funcho, mas eu não gostava. Não? Mas eu mastigava. A bala de funcho eu não gostava. Não, mas tem na casa da avó, né? Tem. É bem isso. Nossa. Então, a gente, de alguma maneira, está vibrando as nossas avós aqui. Olha Existe só. coincidência. Era tua avó materna ou paterna? Materna. A minha também. E hoje é sobre mulheres. Brinde a elas. A coragem delas, a ousadia delas, a história delas. As raízes, adorei, né? As muito raízes. Legal. E isso nem foi combinado. Não. O melhor é quando isso acontece. O melhor é quando... Então, vamos lá. Quem é a Luísa? Quem é? Quem é? E assim, ó, essa pergunta ela é tão difícil de responder que eu não quero que você responda a partir dos seus títulos. Isso que eu ia mencionar. Eu quero que você conte para as pessoas, se elas não te conhecessem, se elas não soubessem que você trabalha com yoga e que você fez uma transição de carreira, que você é formada em direito, se ninguém soubesse disso, como eu reconheceria a Luísa? Nossa, isso é muito profundo. Esses dias eu até estava me questionando sobre isso. Como que nós somos, tirando todos os rótulos que a sociedade nos coloca, né? E um questionamento que eu fiz foi, talvez seja essa percepção a partir de quais são os meus valores. Eu acho que isso define muito como que a gente caminha na nossa vida, né? Então, eu sou uma pessoa que tem alguns valores. Um dos meus primeiros valores é liberdade. Por isso também que eu gosto muito de morar aqui, nessa região, na praia. Isso facilita muito o nosso contato com a liberdade, com a natureza. Outro valor para mim é família. Eu sou uma pessoa que admira muito e me conecto muito com a minha família. Verdade. E segurança também é importante. Eu acredito que eu seja uma pessoa também muito emocional. Eu me conecto com os sentimentos das outras pessoas. Então, antes mesmo do yoga, minhas amigas contavam sobre situações que elas estavam vivendo e falavam, Lu, por favor, me dá um conselho, o que eu faço a partir daqui? E eu acho que essa também é uma característica minha. Sou uma pessoa conselheira, uma boa ouvinte e muito ligada também à espiritualidade, à energia. Agora eu entendi por que nós nos conectamos. Você somos também. Muito parecidas. Muito. Muito parecidas. A liberdade, eu sinto que eu tô descobrindo também muito agora, mas é algo muito meu. Eu não gosto de ser cobrada, eu não gosto de ser pressionada, eu gosto de tomar decisão por mim. E até por isso, talvez, que eu me considere muito decidida. Até porque eu sempre decido, pego, vou e faço, né? E aí isso acaba se tornando um desafio quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas ao redor, que aí você tem que... Opa, as decisões não são só por mim. Pessoas que dependem de ti, né? Isso é muito importante. Sim.
Espiritualidade, com certeza, isso foi um dos nossos pontos de conexão, até porque a gente sempre conversava muito sobre isso e a gente trazia isso para as minhas aulas e para os nossos encontros. E conexão emocional, conexão através da história dos outros, empatia, sentir o que o outro sente. Até a gente estava falando no carro sobre sentir. Sim. E acho que a gente até pode responder ou falar sobre isso agora, que muitas vezes as pessoas que elas têm essa conexão emocional, no início você falou que você era esponja. Eu também já fui muito esponja. E como que começa esse processo para você não absorver tanto o que vem do outro? Principalmente o que não é tão bom. Esse é um processo muito profundo para as pessoas que têm essa sensibilidade mais aflorada, porque a tendência é, você me conta uma história dolorosa, eu quero te ajudar. Eu te dou um conselho, mas eu saio daqui e levo aquela dor um pouco comigo, como se eu fosse responsável, não somente pela minha vida, mas pela vida do outro. E o que isso acarreta? Tu tá carregando as tuas bagagens, as tuas mochilas, que já são pesadas, e você coloca mais uma mochila por cima. Como que tu vai sair dali? Sim. Muito mais cansado, mais dolorido. Então, agora a minha tendência é, ouço a história, percebo o que eu posso fazer para a pessoa. Às vezes o que tu pode fazer é apenas dar um conselho, uma orientação, né? Mas eu saio dali e penso, ok, isso não é meu. Isso não é meu. Eu sigo com a minha bagagem e a pessoa tem que seguir com a dela. Cada vez mais trabalhando esse processo que é mental. É mental, não é espiritual, não. Você vai sentir a espiritualidade, claro, mas a tua mente que vai ter que trabalhar para você entender o que é teu, o que é do outro. Muito bom. Essa tua fala combina muito com o que eu ensino nos meus treinamentos e eu também levo muito essa frase comigo. Eu identificar o que é meu e o que é do outro. Porque em muitas situações você vai ver muito da projeção do outro em você, ou das atitudes, ou dos comportamentos do outro, que não necessariamente você precisa absorver aquilo. E você impor limites, você saber dizer não, você saber esse problema aqui, será que sou eu que tenho que resolver ou eu devolvo para a pessoa? Seja para alguém da sua equipe, seja para sua família, seja para o relacionamento. Isso não é meu. Isso quem tem que resolver é a pessoa. Quando você ainda tá no formato esponja emocional, você é uma pessoa que você quer resolver tudo das pessoas. E aí vai ficar pesado pra você, vai sobrecarregar pra você e vai chegar um ponto em que você não consegue nem ajudar o outro e nem a si mesmo. Com certeza, porque tu não vai conseguir resolver o mundo todo. Sim. E quanto mais tu tenta ajudar o outro, você vai esquecendo a tua individualidade, vai esquecendo o que você precisa fazer pra tua própria vida, né? Boa. E eu acredito que a gente consegue começar a impor limites na nossa vida, que é exatamente separar o que é seu e o que é meu, quando eu consigo começar a desenvolver o meu amor próprio. Autoconhecimento. Autoestima. Merecimento, que eu falo muito. Então, o que eu mereço carregar? O que eu mereço receber? E quanto mais eu ajudo as pessoas, menos eu me ajudo. Eu falo que é até uma fuga de nós mesmos, enquanto a gente passa uma vida resolvendo a vida das pessoas, eu evito de resolver a minha. E isso, eu quero que você que é líder, que você se observe. Se você é um líder que você faz muito pela sua equipe, que você faz muito pelo outro. E aí, em muitas situações, eu tenho certeza que você tem um sentimento de frustração, porque você sente que os outros não te devolvem aquilo que, na mesma intensidade. Que nem sempre o outro corresponde. E aí, novamente, o que é seu, o que é do outro? Quais são suas expectativas? Será que você está ajudando a sua equipe a se desenvolver, a potencializar, fazendo por eles? Ou deixando eles resolver? Igual o movimento de criança e adulto. Na criança a gente ajuda. O adulto, ele resolve. Eu tenho que deixar ele fracassar, eu tenho que deixar ele errar, eu tenho que deixar ele aprender, eu tenho que deixar ele tentar. Porque senão ele nunca vai amadurecer. Sim. Nós mesmas, né? Com certeza. Quantas coisas a gente teve que fazer. Você se considera uma pessoa que você quer resolver tudo sozinha? Ou você se considera uma pessoa que normalmente você solicita ajuda? Quem é você? Eu não sou tanto quanto você de resolver tudo sozinha, não. Eu gosto de uma ajudinha, não vou negar. Que bom. Sim, isso é bom. Eu tive que me trabalhar nisso, né? O pedir ajuda. Isso é muito importante. E muitas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda, né? E daí é aquela conversa de antes, se sobrecarrega. Sabe o que é que mais nos afasta do merecimento?
Não saber receber. Não saber receber uma ajuda, uma gentileza, um carinho. Toda vez que você está aberto a receber algo de alguém, seja um pequeno gesto, você também está aberto ao merecimento. Eu mereço receber. Eu sempre cito um exemplo que você está passando pelo shopping e tem um lançamento de uma coleção dentro de uma loja e o vendedor te aborda na porta e te convida para entrar, tomar um espumante e comer um docinho. Você fala assim, não, é 9 da manhã, não vou tomar espumante. A partir de agora que você viu esse episódio, você vai entrar, você vai pegar a taça, nem que seja para beber um gole de espumante. Por quê? Você recebe. Você está dizendo que você está disposto a receber. E aí você permite que a vida te surpreenda. E aí você permite que as pessoas te surpreendam. Isso acontece quando você lidera uma equipe também. A tua equipe, ela quer te ajudar. Ela quer te servir. Mas será que você está disposta a receber? Exatamente, é que nem o cafezinho do merecimento que você fala, né? Sim. A gente tem que se dar esses pequenos presentes diários para que a vida também tenha sentido. Por quê? O que eu vejo que acontece muito nas pessoas em geral? Eu trabalho e nunca me dou o retorno que eu deveria receber, né? Ótimo. Então, se presenteia, comemora as tuas pequenas, os teus pequenos sucessos, né? Porque senão a vida não vai ter sentido pra ti. E vai ficar muito mais dolorido, né? Maravilhoso. Você até antecipou uma pergunta que eu tenho aqui. Você tem na sua agenda o teu horário? O meu horário de o horário fazer com as minhas... você? Você tem? Eu tenho um dia, que é o dia... Segunda-feira é o dia que eu dou menos aulas. E daí eu tenho um ritual matinal que eu adoro, que é acordar, fazer a minha prática e tomar um cafezinho no sol da janela, assim, da minha casa, ler um livro, ficar em paz. Sabe? Eu adoro contemplar as manhãs. E isso, pra mim, é muito satisfatório. É uma coisinha pequena que faz com que eu me sinta muito melhor durante o dia. Eu adorei que você trouxe isso, porque eu quero inspirar você, mulher, que tá aí do outro lado, na sua agenda diária, não semanal, diária, você vai colocar você como prioridade. Isso eu tenho feito há algum tempo comigo, já é algo que eu priorizo. E como que eu faço a minha agenda de compromissos? Por exemplo, eu também tenho algumas coisas que me trazem muita satisfação. Uma delas é o café da manhã. A gente tem isso em comum, eu amo. Quando eu decidi empreender, quando eu decidi principalmente fazer essa transição de vir para o digital, eu queria liberdade, eu queria qualidade de vida. Tem dias que sim, que eu trabalho muito mais, eu vou até às 9, 10 da noite, mas a rotina do café da manhã para mim é sagrada. Todas as manhãs. Todas. Aquela que eu não consigo fazer, o meu dia já começa diferente. Eu acordo mais cedo, eu gosto de ver o sol nascer também, eu gosto de ver aquele... Agora eu tenho até a vista, assim, que eu olho, às vezes tem um barquinho passando. Eu gosto de fazer o meu café com calma, eu gosto de me alimentar saudável, fazer ou uma panqueca ou ovos mexidos, alguma coisa de manhã. Gosto de passar o café, às vezes, para sentir o cheirinho do café. Melhor sensação. E toda manhã eu leio a Bíblia. Toda manhã, eu não começo o meu dia sem ler a Bíblia, isso faz parte de mim, e eu coloco, ultimamente eu tenho colocado Dave Leonardo, e eu gosto muito do aleatório, né, então Deus, fala comigo, aí eu coloco ali no YouTube, me manda uma mensagem hoje, e é incrível, às vezes eu paro assim, eu falo assim, não, isso não é real. Não é real que o Dave tá falando isso. Eu pedi isso ontem, eu tô orando por isso, ou eu quero uma resposta em relação a isso, aí o Dave começa a falar assim, não pode ser. Então, por quê? Novamente que eu falei, você está intencional. E aí o que eu quero dizer pra você é que você se coloque como prioridade, porque aqui começa seu merecimento, seu amor próprio, e você ensina os outros como você merece ser tratada e como você merece ser amada. Com certeza. Eu acho uma coisa muito importante de mencionar, que foi o que eu fui aprendendo relacionado à autoconfiança. O que acontece muito? As pessoas que têm baixa autoestima, elas têm a tendência a hoje se comprometer a algo e não fazer. Um compromisso que você marca com você mesmo. Por exemplo, semana que vem eu vou começar a ir na academia, vou levantar 1 hora mais cedo ou vou praticar yoga toda manhã. Eu marco isso comigo. Chega segunda-feira, desperta, eu vou dormir. Quando você levanta pra ir trabalhar, tu pensa, poxa,
desmarquei o compromisso que eu tinha feito com eu mesma. Eu não mereço confiança. Por quê? É a mesma coisa se toda vez que eu marcasse de te encontrar, eu falasse, Gabi, não vai dar. O que você ia sentir? Que eu não mereço a sua confiança, certo? Sim. E foi isso que eu fui aprendendo, principalmente com a disciplina da prática de yoga, que eu preciso fazer aquilo que eu me comprometo a fazer para que a minha autoestima seja elevada. Adorei. É muito legal isso, né? Uma das minhas qualidades, eu sou muito comprometida. Isso é muito importante. Comigo e com os outros. Exemplo, se eu marquei com você o podcast, a gente combinou semana passada. Não preciso mais ficar te chamando. Eu marquei. Tá eu combinei. Marcado. Tá marcado. Eu sou assim. E em relação à minha agenda, eu vou complementar. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tô gostando, além do yoga, que eu considero que era o meu momento terapêutico, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. A gente tá dando uma pausa agora, porque eu tô com a minha rotina de trabalho e você com a tua agenda lotada. Mas em breve eu volto, por isso que eu falei que será em breve. Então, yoga pra mim é uma prioridade. Quando a gente agendava a hora do yoga, como que eu marcava os meus próximos compromissos do dia? Depois da minha hora de yoga. Eu nunca coloco um cliente no meu horário da academia, da musculação, que eu gosto, que eu preciso, ou no lugar do yoga, ou no lugar que essa semana eu quero fazer minha unha. Eu ligo no salão, eu agendo a minha unha, depois eu monto minha agenda. Eu serei e sempre sou a minha maior prioridade. É isso. Essa é a minha maneira de montar minha agenda. É isso, eu acho que esse é um dos segredos para que você tenha uma rotina mais plena. Sim. Uma vida mais agradável. Se sinta mais produtiva. Se sinta mais produtiva. Sim. Saiba que você é merecedora da abundância. Sim. Isso gera mais prosperidade. Com certeza. As tuas relações também melhoram, porque quando você não se coloca como prioridade, você quer que o outro te coloque como prioridade, Maravilhosa. né? Maravilhosa. Isso é muito problemático. Se o tempo todo você esperar que o outro te coloque como prioridade, não vai dar certo. Porque nem você tá se colocando, como é que você espera isso do outro? Como né? a gente sempre fala muito de relacionamento, eu falo que isso foi um dos principais pontos que mudou na minha vida. Eu ficava exigindo atenção nos meus relacionamentos. Mas sabe por quê? Eu não me priorizava. Sim. Hoje, eu não preciso. Eu não preciso pedir, eu não preciso... E quando você tá tendo que cobrar isso, tem algo errado. Tem algo errado. Sinal de alerta. É as bandeiras vermelhas. Red flag. Mas o nosso mundo interno, ele sempre vai refletir no nosso mundo externo. Quanto mais a gente se desenvolve internamente, mais a gente limpa as nossas sujeiras, organiza as nossas bagunças, mais o mundo externo reflete através das oportunidades que surgem até nós, das pessoas que se conectam, da qualidade dos relacionamentos. Eu sempre falava para as minhas alunas quando elas chegavam nas minhas imersões. Às vezes elas chegavam ali questionando, falando mal do marido, reclamando, pensando em se separar. E eu sempre falava, o seu relacionamento é um reflexo seu. Você vai passar um dia em imersão comigo e você precisa tomar consciência do que você está fazendo de errado. Porque o seu marido, o seu namorado, ele só está refletindo o que você pensa e o que você sente. Elas passavam um dia de imersão comigo e no final elas falavam assim, eu acho que o problema não é meu marido, eu acho que o problema sou eu. Passava algumas semanas, elas voltavam com os maridos para as imersões, sendo que elas chegavam dizendo, eles não querem se desenvolver, eles não querem evoluir, é tudo sobre nós. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava uma frase, Luísa, o teu quarto bagunçado reflete a tua mente bagunçada. E naquela época eu era apenas uma adolescente que achava, não, a mãe não chata. Tem noção, chata, só quer que eu arrume as coisas aqui. Gente, depois de um tempo, quando eu comecei a morar sozinha, e eu via a casa bagunçada, minha mente bagunçada, a casa limpa, minha mente muito mais plena. Nossa, isso é muito real. Muito, né? Sabe qual que é o meu... Quando eu sinto que eu preciso organizar e tomar decisões, quando eu preciso organizar minha vida e tomar decisões, quando eu começo a arrumar meu guarda-roupa. Tira tudo, arruma tudo direitinho. Quando eu começo a organizar meu guarda-roupa... E tenho organizado com frequência. Eu também tenho organizado com frequência. Porque eu tenho tomado muitas decisões. E o que será que significa? Eu separo as minhas roupas de academia das outras, né? As minhas roupas de academia estão sempre assim, ó. Pois é, gente. Eu vou tentar decifrar o que isso significa. Não sei também. Muito bom o papo, muito bom. Vamos para mais uma pergunta. Vamos. O que você acredita
que é o principal poder do autoconhecimento na vida de uma pessoa. E depois me conta qual foi o principal poder na sua vida. Eu acho que dá pra fazer até uma analogia com o filme Matrix. Tu já assistiu? Já. Onde o Neo escolhe se ele quer tomar a pílula azul ou a pílula vermelha. A pílula vermelha é a pílula da verdade. Que você vai ver o mundo de uma forma um pouco mais dolorida, mais consciente. Nossa. E muitas pessoas preferem tomar a pílula azul, que é você continuar naquele mundo teoricamente perfeito, onde você se sente um pouco mais anestesiado, mas não vê a realidade. Que conteúdo, né? Que conteúdo! Esse filme é muito bom. Se você não assistiu, assista. Vai abrir a sua mente. Eu adoro analogias, Lu. Essa analogia que você acabou de usar, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. É, ela é muito boa. E o que o autoconhecimento, qual pílula você escolheu tomar e o que o autoconhecimento mudou na sua vida? A pílula. A pílula da verdade, né? O autoconhecimento me trouxe um sentido para eu conseguir visualizar o que eu quero a partir de agora. Por quê? Eu percebo que se você não observa a tua vida com consciência, você está simplesmente sendo levado pela manada, sendo levado pelos padrões, você nem sabe o que você quer, você não sabe o que você gosta. Tem várias pessoas que são questionadas, tá, mas o que faz sentido pra você? O que você gosta? O que você não gosta? A pessoa não sabe nem responder isso. Como que tu quer caminhar pra uma vida com consciência, uma vida tranquila, uma vida que faça sentido com os teus valores, se tu não sabe nem quem você é? Muito bom. Tu vai estar num emprego a vida inteira que não faz sentido pra ti. Bom. Tu vai estar recebendo ordens que você não concorda. Você vai estar em relacionamentos que não fazem sentido. Muito bom. Então, muito bom. Escolha a pílula da verdade, mesmo que doa. E tome consciência e assim vá abrindo os teus caminhos, tá? Muito Porque bom. isso é muito importante. Tem gente que fala assim, ó. Tem até acho que um meme. Antes eu não tava consciente e agora parece que eu tô consciente e tá doendo mais. E tá, porque no começo o autoconhecimento ele é profundo, ele é doloroso. Às vezes as pessoas adentram nesse mundo por alguma coisa que remexeu a vida, né? Doeu. Daí tu vai, nossa, isso aqui tá estranho. Uhum. O que isso significa? Vou atrás, vou buscando, vou trabalhando. Dói, mas depois você vai se sentindo melhor. Eu gosto de fazer um comparativo que é igual à academia. Dói você fazer musculação. Dói. Mas o resultado vem. Exato. Você vê a forma do seu corpo melhor, você ganha autoestima, você ganha autoconfiança, você ganha saúde. É igual um músculo. O músculo, quanto mais dor ali, né, maior ele fica. Esmaga que cresce. É, isso aí. Isso que você trouxe sobre o autoconhecimento, na minha vida, o autoconhecimento, eu falo assim, ele me transformou. É a melhor skincare, maquiagem, melhor procedimento. Eu me olho, assim, eu olho a Gabriela do passado, principalmente nas fotos, e eu consigo sentir o quanto eu era pesada. Eu até vi essa foto, esses dias você postou, né, o antes e depois, muito bacana. E aí, assim, ó, quem me conhece hoje, quem se conecta comigo, nem consegue imaginar aquela versão da Gabriela, e nem eu, mas eu era. E aí eu falo que o autoconhecimento, o principal poder que ele vai trazer para sua vida é fazer você trocar o lado da mesa. O que isso significa? Enquanto você não investir em autoconhecimento, você sempre vai ficar do lado da mesa em que você é escolhida. São os relacionamentos que te escolhem, a empresa que te escolhe, os seus clientes que te escolhem, é a empresa ou o cliente que decide quanto você vale. Quando você investe em autoconhecimento, você tem a oportunidade, a partir das suas transformações, de mudar de lado e ir para o outro lado. Aí você passa a escolher. Você escolhe com quem você quer se relacionar, você escolhe a carreira que você quer ter, quanto você acredita que você merece receber pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Você ganha muito mais autoconfiança, você escolhe as pessoas que fazem parte do seu ciclo de convivência, você passa a escolher. E é tão bom ter o poder de escolha. Demais. Tão bom. Isso é liberdade. Pra mim, isso é liberdade. Eu posso escolher. E principalmente sem mentalidade de escassez. Isso. Em que você não vê o mundo como limitado. Não tem oportunidades. Não tem lugar pra mim. Não, eu não posso cobrar isso. É somente de escassez ainda. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta, então, Vamos. né? Eu adoro o tema de autoconhecimento. Eu também.
Você já faz terapia? Como que tá teu processo? No momento, eu não estou fazendo terapia, mas eu já fiz muito. Já fiz terapia cognitiva comportamental. Você que é psicóloga entende tudo sobre. Adoro. TCC é muito bom para entender os nossos padrões, né? Entender o que tá acontecendo, por que eu ajo dessa forma. É uma terapia um pouquinho mais rápida, né? Sim. Então, você trabalha aquilo que tá acontecendo e consegue resoluções mais práticas da tua vida. Foi muito bom. Fiz também Mindfulness, que é a terapia da atenção plena, que também tem muito a ver com o yoga, que é você perceber tudo com maior atenção, sentir o teu corpo, sentir as respirações, sentir como que o teu corpo se manifesta relacionado a cada sentimento. Legal. Isso é muito legal, é um tema muito interessante pra gente comentar. E já fiz também psicanálise, mas nesse momento eu estou mais tranquila. Mais uma coincidência. A gente se deu alta da terapia. A gente se deu alta da terapia. O yoga, como eu falei, é uma terapia também pra mim. Com certeza. E eu me dei alta da terapia porque eu comecei... Primeiro, a terapia que eu fiz nos últimos 2 anos e meio foi a terapia sistêmica. Legal, muito bom. Então, eu passei 2 anos olhando para as minhas raízes. Pra razão de tudo. E, inclusive, talvez hoje isso represente o porquê a gente lembrou das nossas avós maternas. Porque, com certeza, elas têm uma grande influência na nossa vida. Sempre. Né? Em repetição de padrões, ou talvez em coisas que a gente gostaria de honrar elas de alguma maneira e fazer por elas, né? Então, eu estar em terapia sistêmica me ajudou muito a levar essa visão sistêmica para os meus treinamentos. Então, hoje eu consigo trazer um conteúdo em que eu olho muito... Porque eu sou formada em psicologia, mas essa visão sistêmica sempre me atraiu. Quando eu fazia faculdade, a disciplina que eu mais gostava, além de TCC, era sistêmica. Que estudava os padrões familiares, e eu queria muito ser terapeuta de casal na época. Que enfim, legal! Sim. E aí, então, isso já tá comigo, desde sempre. E aí, eu fui começar a entender em terapia o porquê. O porquê que eu me interessava por isso, o porquê que essa é uma área que eu me identifico. E nesses 2 últimos anos e meio que eu fazia terapia semanal, era toda semana. Eu falo que tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que vai dar conta sozinho, principalmente o meu estilo de pessoa, e como você enfatizou várias vezes aqui no episódio. E enquanto nós, mulheres, que damos conta de tudo, achar que a gente vai resolver tudo sozinha novamente, a gente baixa o nosso merecimento, a gente impede que pessoas legais se aproximem, a gente tá sempre com um muro invisível ao nosso redor para nos proteger. Só que esse muro invisível também impede que pessoas cheguem para nos amar, né? Para nos ajudar, para nos atender. Então, cheguei na Brava. Eu sinto que eu resolvi muita coisa, curei muita coisa, principalmente para fazer essa transição. Essa mudança foi um reflexo das curas que eu fiz, especialmente com a minha família. Minha mãe me abençoou para vir, meu pai me abençoou para vir. Eu me senti muito leve ao estar aqui, por isso que eu tenho certeza que esse é o meu lugar. E chegando aqui, eu tomei uma decisão. Eu não vou mais fazer terapia, porque eu estava entrando numa fase na minha vida em que tudo eu analisava. Isso é um problema. Sim, a gente tem que saber o ponto de equilíbrio. Às vezes tu acaba se tornando dependente da tua terapia, né? Sim. Pô, surgiu um problema na minha vida, vou esperar até quarta-feira pra contar pra terapeuta e assim agir. Ou tudo você ficava analisando. Tudo você ficava analisando. Então, eu decidi me dar alta pra quê? Pra trazer um pouco mais de leveza e autonomia. Agora, chegou o momento de eu colocar em prática tudo o que eu resolvi nesses 2 anos. E falo que foi uma grande decisão. Tem momentos que me dá a saudade da Laura que eu penso, eu preciso voltar. Não, dorme uma noite. Você só precisa compartilhar com ela, talvez. Porque resolver você já aprendeu como. E se eu voltar, eu quero voltar para talvez uma TCC. Eu quero fazer uma experiência diferente. Talvez uma psicanálise, uma TCC. Eu quero mudar a abordagem. É legal. Porque através disso eu mudo o olhar sobre mim. Sim, tu vai ampliando, né? Sim. É muito bom. Eu também tenho esse problema, assim, de ser super analítica. Sim. E isso também é uma coisa boa do autoconhecimento e ruim. Porque quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, você consegue se analisar. Só que a tendência é você observar a pessoa e já fazer uma... Julgar. A gente começa a julgar. Já fazer uma análise julgando ela, né? Então, essa é a tendência da nossa mente, julgar. Então, o que tem que fazer? Recebe o julgamento, analisa ele, vê
pô, isso aqui é só julgamento, isso aqui é só meu ego, isso aqui não faz sentido. E daí, a partir dali, tu toma as decisões mais sábias, né? E a visão sistêmica, então, piorou, né? Porque aí você vê alguns comportamentos da pessoa, você fala assim, ih, não Problema com o pai. Problema com o pai. Problema com a mãe. É bem isso. Bem isso. Aí, questões do dinheiro. Ai, como que é essa relação? Né? Você começa tudo a analisar e aquilo começou a ficar chato pra mim. Começou a ficar pesado. Eu falei assim, não, tá na hora de dar férias e curtir. Curtir essa minha nova versão com leveza. E eu acredito que tem sido bom. Muito bom. Vamos fazer um link? Nosso corpo fala sobre as nossas emoções? Esse link eu adoro. Sim, o nosso corpo fala o tempo todo, né? Um pequeno exemplo é, você está com medo ou está se sentindo ansioso por algo que pode vir a acontecer. Primeiro sintoma, taquicardia, respiração acelerada, pensamentos acelerados. Então, o tempo todo o nosso corpo está nos dando sinais. E, para isso, você precisa estar atento, observar os sinais que teu corpo está te dando para tomar decisões a partir daquilo, né? Por exemplo, antes a gente até comentou no carro sobre as doenças psicossomáticas, né? Pessoas que são muito ansiosas têm a tendência a ter gastrite, às vezes até úlceras no estômago, porque o corpo está totalmente interligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Dor nas costas, eu descobri que é excesso de futuro. É quando a gente tá muito preocupado com o futuro. Ansiedade é o nome disso. Assim que eu cheguei aqui, que eu fiz minha transição, eu tava com muita dor aqui. Lembra? Eu reclamava nas aulas, eu reclamava com o meu personal e eu achava que era o meu colchão, os meus travesseiros novos. Era uma dor muito dolorida. Aí, eu fiz o meu lançamento. Aliviou. Eu passei o meu lançamento, a dor saiu. Falei, ué, eu continuo com o mesmo colchão, eu continuo com os mesmos travesseiros. Fazendo as mesmas coisas. E aí, agora eu me tornei bem observadora de mim mesma. E esses dias eu tava almoçando com uma prima minha, e ela trabalha com farmacêutica, e a gente sempre tem esses papos sobre saúde, a gente gosta muito de falar sobre alimentação, sobre autocura, sabe? Observar o nosso corpo, observar as nossas emoções. E aí, ela me falou algo que eu achei bem interessante, que eu tô levando pra minha vida. Tenha o hábito de se observar. Exatamente. Por exemplo, você tem uma indisposição intestinal, né? Estomacal. Se observe. Quais emoções estão mais presentes nesse momento e quais alimentos você comeu que talvez possam ter gerado aquele desconforto. A mesma coisa são das suas dores físicas. Se observe. Então, a Louise Hay tem um livro que Você Pode Curar a Sua Vida, em que ela explica todas as nossas doenças como causas emocionais. Vai naquele livro e pesquisa. A dor que você está sentindo está relacionada àquela emoção que muitas vezes está associada? É se observar. Eu era da enxaqueca crônica, você também, né? E eu sei o porquê que eu tinha enxaqueca crônica. Autocrítica. Eu era muito autocrítica, ainda sou. Excesso de pensamentos, excesso de pensamento. Eu ainda sou. Mas eu curei a minha enxaqueca muito através de autoconhecimento. Por exemplo, se você sofre de estresse crônico, né? O teu cortisol, que é o hormônio do estresse, está o tempo todo super elevado. E isso faz com que tu tenha menos disposição, menos saúde intestinal, então o teu intestino não funciona direito. Você não consegue ter um sono adequado e, por consequência, você não vai ter o dia posterior da noite adequado. Tudo vai virando uma bola de neve. Então, é um processo muito profundo. Corpo, mente e espírito. Não adianta. As pessoas, às vezes, tentam negar, né? Eu não preciso fazer exercício físico, eu não gosto disso, eu não quero. Gente, você precisa. O corpo precisa estar em movimento. Antigamente, como é que as pessoas viviam? Os caçadores-coletores, eles estavam o tempo todo em movimento. E é para isso que nós fomos gerados, para movimentar o nosso corpo. Ficar o dia inteiro no computador sem se movimentar, tu vai gerar estresse, tu não vai ter serotonina, não vai ter dopamina. E a tua vida vai ficar totalmente desregulada. Por consequência, os teus pensamentos e as tuas ações. É muito mais difícil você ter controle das tuas atitudes se o teu sistema físico e psicológico está desregulado. O que acontece? As pessoas têm a tendência a agir e logo, na sequência, se arrepender. Por quê? Porque tu não pensou, tu só simplesmente agiu porque tudo está desregulado. Daí, vou buscar um tratamento, vou tomar um remédio. Remédio é necessário em várias situações, mas remédio não é a cura.
é um tratamento? Sim. É uma muleta, né? Sim. Então, cara, faz o básico. Se alimenta bem, faz exercício, dorme direito e a partir dali as coisas vão funcionando. Muito bom. Né? Vamos aproveitar e vamos para mais um link. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Como que ela tá presente na sua vida? Em que você acredita? E como que ela torna a sua vida melhor? Enfim, me fala um pouquinho sobre a tua relação com a espiritualidade. A espiritualidade sempre esteve muito presente na minha vida. Hoje em dia eu não tenho uma religião específica. Eu acredito em Deus, acredito no poder do universo, acredito que as coisas estão interligadas, as pessoas estão interligadas, a energia está fluindo o tempo todo. Só que para você ouvir essa energia, você precisa silenciar a sua mente. Então, a intuição, o coração, o nosso próprio corpo estão o tempo todo conversando conosco. Você só precisa se manter atento, sabe? Que lindo isso. É, né? Silenciar a mente para sentir Deus. Com Silenciar certeza. a mente para sentir o universo. Às vezes a gente tem muita dúvida sobre a nossa intuição porque a gente não confia em nós mesmos, né? Maravilhoso. Muitas vezes você tá com uma pulguinha atrás da orelha, você sabe, mas você não quer acreditar, né? Muito bom. Eu falo gosto de trazer o tema espiritualidade, até porque isso com certeza me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento. Eu falo que hoje eu tenho amigas todas que acreditam na mesma coisa. A minha família, eu nasci em berço evangélico, né? E eu falo que hoje eu não tenho tanto essa rotina de ir numa igreja, porque o meu relacionamento, ele está sendo... Eu falo assim, eu alimento o meu relacionamento com Deus todo dia. Todo dia. Às vezes eu falo assim, eu tô às vezes viciada em Deus. Porque tudo... Que vício bom. Eu converso com ele, eu falo que ele é meu melhor mentor, meu melhor amigo, ele é o meu sócio. Então, parece que eu sinto que nada na minha vida pode dar errado. E quando algumas circunstâncias acontecem que não saem como eu gostaria, eu tenho uma outra mentalidade hoje. Eu não entendo que existe bem e mal. Eu entendo que mesmo as adversidades são pro meu bem. Tudo coopera pro meu bem. Eu não fico, é o outro lado. Porque isso não é coisa de Deus. Deus, ele me guia tanto, ele me protege tanto, ele me ilumina tanto que ele traz também alguns desconfortos para que eu me prepare pro que ele tem para me entregar. Claro. Eu acho isso muito lindo e no yoga a gente fala... Aceite tudo que vem como um presente de Deus. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Porque nada nessa vida é por acaso. Eu tenho muito essa mentalidade. Né? Tu tá aqui o tempo todo para aprender, para evoluir. E muitas vezes você recebe algo que você acha que foi negativo num primeiro momento. Por exemplo, foi demitida do teu emprego que você achava que era o que você melhor tinha. Cara, não foi horrível, porque tem uma porta se abrindo. Tem algo que vai vir a partir dali. Então, vai sentir, vai ser dolorido no começo, mas respeita teu sentimento e a partir dali tenha uma outra visão. O que isso quer me ensinar? O que vai abrir pra mim? Quais são as portas, né? E isso que você falou, além dos rompimentos muitas vezes serem presentes, porque eu não tinha coragem de finalizar aquele ciclo e aquilo já não me pertence mais... Também tem a nossa insistência nos caminhos que não são nossos. Total. Tentar abrir as portas que não são nossas, né? Então, a gente fica ali na teimosia. E não significa que Deus vai dizer assim, não vai. Ou que ele vai ser claro com você. Não é essa porta. Você tem tuas escolhas, tuas decisões. Livre-arbítrio. Né? Então, às vezes, a gente tá insistindo num caminho. Eu sempre falo, hoje, como eu tenho desenvolvido muito minha intuição, minha sensibilidade, minha espiritualidade, hoje eu já consigo... e entender com mais clareza o que é meu e o que não é meu. Onde eu devo ir e onde eu não devo ir. E isso é tão bom, você ter essa sensibilidade, porque alguns caminhos que se fecham ou algumas dificuldades que aparecem para você, aquilo só tá sinalizando que não é mais por aqui. Troca a rota, vai por outro caminho. E a tal da leveza. O ser leve, o sentir a leveza não significa que você não vai ter umas pedras ali naquela nova jornada, mas é leve. Isso. Você passa por aquelas pedras com com outro sentimento. E acredito que a espiritualidade traz muito isso. Eu vejo que além de uma transformação mental,
é uma transformação emocional. E eu falo que uma das leituras da Bíblia que aleatoriamente sempre caía para mim era daquela Bíblia da Joyce Meyer, era a troca de corações. E eu sei que eu precisei fazer uma troca de coração. O que significa? São as nossas emoções muito com memórias de crenças, de experiências, também, né? Inseguranças, porque sempre vai ser assim, porque essa é a minha história, porque eu já vejo o final desse capítulo. Trocar o coração é você ter uma oportunidade de começar tudo novo, com sentimentos novos, sem memórias ruins. E isso é tão bom. E eu acredito que tem curas que a terapia nos traz, mas tem curas que é só a espiritualidade que nos traz. Sim, é muito profundo. É um caminho muito longo a ser percorrido, mas ele é transformador, com certeza, né? E como que você nota no teu dia a dia, com as tuas... Você chama de cliente? Cliente? Alunas. Alunas. Como que você nota, muitas vezes, que elas chegam até você? E aí eu vou te dizer como as minhas chegam até mim. Boa! Normalmente por alguma dor, né? Lu, eu sempre pergunto assim, me conta por que tu tá buscando yoga, tu já teve contato com yoga? Até te fiz essa pergunta, né? Tu falou que queria conhecer coisas novas. Mas a maior parte das pessoas fala, preciso acalmar minha mente. Boa. Preciso sentir menos ansiedade. Boa. Sinto muitas dores físicas no meu corpo. Os 3 pontos que as pessoas mais comentam. E daí depois, às vezes eu nem peço feedback às gurias. Lu, tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais calma, tô me sentindo mais consciente. Porque é um processo físico, mental e espiritual. Muitas vezes as pessoas acreditam que o yoga tem uma visão muito esotérica, muito mística. E as pessoas que praticam yoga só falam namastê, ficam de boa, não querem nada com nada. Gratiluz. Gente, nada a ver. É por isso que eu gostei de você. Nada a ver, porque, inclusive, o yoga fala o seguinte, faça aquilo que tem que ser feito, cumpra com as suas obrigações e só assim você vai ter uma mente calma e tranquila pra sentar no teu tapete e meditar por 1 hora. Se tu não fizer o que tem que ser feito, tua mente vai estar acelerada, tu nem vai estar sabendo o que tu tá fazendo ali. Então, não é só ficar de boa, é desapego sim, desapego, mas do resultado. Então, cumpro o que eu tenho que fazer e desapego do resultado. Bom. Ok. E ali pratico, ali entendo, ali em meditação me torno mais consciente, então não é esotérico, não é só ficar de boa. Gosto muito da tua frase que você sempre falava, a vida começa depois do tapete. Né? As minhas alunas me buscam, eu sinto assim que tem algumas razões. Estagnação, é quando elas sentem que alguma área da vida travou e elas não querem aquilo mais, não querem aqueles resultados, elas querem algo a mais. Acredito também que muito essa transformação interna que elas buscam, que elas se dão conta que é tudo sobre elas. Inclusive, eu sempre falo, é tudo sobre você. E, claro, a tal da frequência e conexão com o mentor. Eu vejo que as mulheres que chegam até mim, elas chegam muitas vezes desacreditando delas mesmas. E depois que elas têm um contato comigo, depois que elas passam, ou seja, por uma imersão online ou um momento presencial, elas saem muito potentes. É como se a potência estivesse ali dentro delas, mas elas não conseguissem sozinhas colocar para fora. E eu falo que essa é uma das minhas melhores realizações de fazer o que eu faço, porque todo dia eu tenho a oportunidade de melhorar a vida de alguém. E muitas vezes eu nem sei, porque às vezes é um post meu, é um conteúdo meu, é uma palavra conversa minha, que eu nem sei que a pessoa acessou aquilo e que ela tomou uma decisão de melhorar. Sim, logo nas primeiras vezes que a gente se encontrou, assim, era 1 hora, 1h30, a gente conversava e depois eu saía com aquela sensação. Gente, parece que eu fiz uma imersão de autoconhecimento. Sabe quando tu vai numa imersão e tu sente, a partir de agora a minha vida vai mudar. Eu tenho força, eu tenho gás, eu consigo. E é sempre assim, Gabi, tu tem esse poder maravilhoso. Obrigada. E eu me orgulho, porque eu me trabalho para ter esse poder. Exato. Entende? Eu sinto que eu tenho uma missão, um propósito, por isso que eu não tenho medo do meu futuro. Essa fase, ela tá me gerando muitos desconfortos e inseguranças e, inclusive, pensamentos negativos.
Porque inúmeras vezes me vem pensamentos, será que eu tô no caminho certo? Será que é realmente o digital? Será que esse é o caminho? E Deus é tão incrível que ele me coloca pessoas assim, ó, sempre que eu tô com esses pensamentos negativos, tem alguém que se conecta a mim e senta na minha frente e fala assim, ó, tu tem noção de quem você é, do poder que você tem? Não tem dar errado. Não existe falando bem. Não tem dar errado, não tem, porque a maneira como as pessoas conseguem me ver é uma maneira assim que eu me vejo, mas que se eu não tivesse esse retorno, é difícil sozinho. E aí eu ganho energia de novo, falei assim, tá, então vamos agora mais 3 dias positivos. E depois... E é normal sentir esses medos, essas inseguranças, às vezes. O medo me move. É. Mas ele não me paralisa. Isso, o medo é importante. O medo me move. O medo é importante. E eu sempre falei, eu jamais vou deixar o medo me paralisar. O medo, ele vai fazer eu parar por alguns minutos e me perguntar por que eu estou sentindo isso e o que eu posso melhorar através disso. Sempre. Eu sempre falo para as minhas alunas, todas as emoções estão a serviço do nosso ser. Observa, sente e a partir dali toma uma decisão. Nossa, baita frase. Né? Agora eu quero trazer um tema que eu gosto. Repetição de padrões. Ai, ai, ai. Você nota isso na sua vida? Sim. Você já teve? Como que você, talvez dá um exemplo de algum padrão que tinha na sua vida? Seja de relacionamento, dinheiro, alguma coisa que você sentia que repetia e através dos seus processos você conseguiu não ter mais essa repetição. Isso é bem interessante, porque como eu falei, você comentou, a gente é super analíticas, então a partir do... Tem uma frase que é assim, ó, quando você viu, não tem como desver, né? E é bom e é ruim. E é bom e é ruim. Às vezes é melhor ser ignorante. Isso, fica anestesiado, né? Mas um padrão que eu percebia muito na minha família, das mulheres relacionados à família da minha mãe, né? Dependência masculina. Sem conseguir ter a sua própria carreira, ter a sua própria vida. Então, as mulheres sempre se tornaram muito dependentes dos maridos dela. Olha que interessante. E quando eu decidi sair da advocacia ou sair da CLT e me tornar uma pessoa autônoma, eu comecei a prosperar muito mais. Porque eu tomei as rédeas da minha vida. Eu entendi que eu não dependia mais das outras pessoas, ou sei lá, há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, da ajuda do meu pai, parecia que sem a ajuda dele, eu não ia conseguir. E hoje em dia, não preciso de nada e consigo prosperar muito mais. Então, acho que esse é um ponto muito interessante. E você tomou consciência desse padrão de repetição? Sim. E depois que você tomou consciência, você conseguiu sair dele? Sim. Mas isso foi um processo terapêutico também. É um processo. Foram algumas terapias. Foi uma terapeuta lá, aqui de Balneário, inclusive, que falou... talvez tu tenha que olhar pra isso, parece que tu tá repetindo, observa. E a gente não se dá conta, né? Até que alguém nos ajude a trazer essa consciência, a gente não se dá conta. Eu sentia muito nas minhas imersões. Eu gosto de falar sobre padrões de repetição, porque essa é uma pergunta bem recorrente nas minhas caixinhas. O porquê que a gente repete padrões, sendo que a gente sabe que eles são ruins, que eles não nos fazem bem? Por que a gente segue repetindo? Eu falo que a nossa mente e o nosso coração, ele segue muito o que nos é familiar. Então, o ruim, por mais que você tenha consciência que é ruim, você já aprendeu a lidar. Você já sabe o que acontece ali. Total. Você já sabe se proteger. E muitas vezes é um lugar que você fica confortável. Porque você já... pode ser que desde pequeno você lidou com rejeição, com falta de atenção, que você não tinha... talvez coisas positivas, principalmente vinda dos seus pais. O que você aprendeu desde pequeno? A sobreviver. A partir das suas faltas, ou dos seus traumas, ou dos seus buracos emocionais. Quando você se torna adulto, você repete porque você já treinou como lidar com aquilo. Você já está treinado, você já sabe como sobreviver em relação àquilo. E aí, quando você se conecta com algo bom, você acha estranho. Aquilo te gera desconfiança. Isso. Você não sabe lidar. Bruna Marquezine, eu lembro logo que ela começou... que ela saiu do relacionamento com o Neymar e ela começou um outro relacionamento, tem uma matéria dela, que ela não sabia lidar com o bom, com o leve. É normal isso acontecer, e ela teve que ir pra terapia, porque ela era movida a adrenalina e ela tinha que ter uma dúvida, ela tinha que ter, né, aquela coisa da paixão, que eram os gatilhos dela. E quando a gente fala de padrões, e você me pergunta qual era o meu,
Eu falo que eu tive que tomar consciência dos meus padrões de repetição muito relacionados a relacionamento. Que eu sempre buscava o mesmo estilo de relacionamento. Eu falo que só mudava o personagem, mas o resultado final era sempre o mesmo. E trazer isso para a consciência foi tão poderoso para mim, e aí remete novamente à história das nossas mães, das nossas avós, que provavelmente elas tinham o mesmo repertório, eu aprendi com elas inconscientemente e eu seguia repetindo, porque eu já tinha aprendido aquilo. E você sair daquele padrão de repetição, de ver que você está se encaminhando para um mesmo resultado e essa é a sua escolha, são as suas decisões, e novamente devolver para o outro que é do outro e seguir com o que é seu, mudou totalmente a minha visão sobre relacionamento e, consequentemente, o que eu atraio. E eu acho que é importante nesse processo sistêmico aprender a honrar também, né? Sim, não porque julgar. A tendência julgar. A tendência é julgar, porque os meus familiares agiam dessa forma, porque as pessoas faziam isso. Sim. Não, gente, as pessoas fazem o que elas podem, as pessoas só nos dão o que elas podem. Sim. Aquilo era o possível naquele momento, então, muito provavelmente não tinha a visão que hoje a gente consegue ter. Sim. Agradece, recebe tudo e toma tuas escolhas. E sabe o que você acabou de falar é maravilhoso? Porque assim, em muitas situações a gente julga a nossa mãe, por exemplo, já que a gente tá falando de mulheres. E aí, quando as mulheres vinham até as minhas imersões, eu via elas nitidamente julgando a mãe. Porque a minha mãe é assim, porque a minha mãe aceita isso, porque a minha mãe... E aí eu devolvia a pergunta. Nessa área da sua vida aqui, o que tá acontecendo? Ela se dava conta que ela estava vivendo a vida da mãe dela em que ela tanto julgava. Mas ela não se dava conta que ela estava repetindo algo que inconscientemente ela julgava. E às vezes o nosso julgamento com a nossa mãe, ele não é consciente. Não. Ele é inconsciente. Que é aquelas críticas internas, né? Por que a minha mãe não tomava uma atitude? Por que a minha mãe vivia aquilo? E eu falo, uma situação da minha vida que talvez eu julgava muito a minha mãe, eu vivi. Sabe pra quê? Pra sentir o que ela sentia. Isso aí. E pra eu também entender por que era difícil sair daquela situação. Com certeza. Aí eu parei de julgar minha mãe. É muito mais fácil julgar de fora, né? Enquanto você tá julgando, talvez você viva aquela experiência pra você sentir na pele. E aí tem empatia. E aí você olha pra sua mãe com outro olhar. Nossa, respeito. Teve um dos momentos da minha vida, assim, desses meus processos internos, em que teve um dia que eu tomei banho, assim, sabe? Chorando. E eu tava agradecendo a minha mãe e a minha avó materna. Aquele dia. Pela coragem que elas tiveram, que por muito tempo eu achava que aquilo era ruim. E eu falei assim, mãe, vó, eu admiro tanto vocês pela coragem que vocês tiveram nessas decisões, que hoje eu tenho certeza que eu sou muito disso. E a partir daquele dia, é como se abrisse uma muralha. Uma muralha que estava impedindo muita coisa de chegar até mim. Porque eu precisava sentir aquilo e reconhecê-las. E hoje eu tenho certeza que a gente está deixando isso registrado para você, mulher que está aí do outro lado, também se inspirar e fazer os seus processos, olhar para sua mãe com mais amor, olhar para sua avó com mais amor. Menos julgamento. Compreensão. E tomar consciência. O que você tanto critica que você está repetindo. A gente é um espelho. Ai, já tá chegando ao fim. Passou rápido, né? Mas tá sendo maravilhoso. Ai, vamos lá. 2 perguntinhas pra fechar. O poder das memórias da infância na nossa vida. Eu adoro falar de infância, conexão com a nossa infância, porque muito de nós hoje é reflexo da criança que a gente foi um dia, das memórias, experiências, reforços positivos, reforços negativos. Quem era a Luizinha? Que memórias você tem? Minha mãe fala que eu era muito tranquila, mas ela cantava aquela música da mulher chorona, sabe? Porque eu sempre fui super chorona, super emotiva. Tu usava o choro, será, pra ganhar atenção? Pode ser que sim, né? Ó, as consciências aqui, né? Pode ser que sim. Será que eu faço isso hoje ainda? Não comece a chorar. Não comece a chorar. Não, mas eu fui uma pessoa bem amada, muito amada. Era uma criança tranquila, feliz, mas sempre muito emotiva. Então, esse foi um processo doloroso de aprender a lidar com as minhas emoções. Acho que por isso também eu vim procurando yoga, sabe? Que legal. E tu? Eu fui uma criança líder.
Eu era zero líder. Eu era a última a ser escolhida em todos os jogos. Futebol, vôlei. Aquela pergunta que um dia eu fiz no Instagram, você era a última a ser escolhida? Gente, eu sempre fui a última. Ou eu me colocava na posição de escolha, que eu escolhia, ou eu era a segunda, terceira ali, Zero, ficava eu e a minha melhor amiga, as duas mais baixinhas. De educação física. Mas pra fazer trabalho, eu sempre era a primeira lembrada, porque eu sempre tirava nota 10, né? Então quem colava em mim ia bem. Boa. Mas isso foi na minha infância, tá? Porque na minha adolescência eu fiquei muito ruim. Odiava estudar. Eu quase repeti de ano. Eu odiava estudar. Na minha faculdade também eu levei tudo meio enrolado, assim. Mas isso tem uma explicação que eu fui entender em terapia, que foi uma fase da minha vida em que eu fiquei rebelde com a minha inteligência. Entendeu? Com a minha liderança. Mas quando eu era criança, eu sempre fui muito líder. Eu liderava a piazada no bairro. Sempre. Eu gostava de brincar na rua. Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de brincadeiras assim. E aí o meu irmão, ele é mais novo. Então o meu irmão, ele sempre ganhava brinquedos legais. Ele ganhava Lego. E assim, e aí então esses momentos eu gostava da criatividade, de montar Lego. Eu e ele, a gente passava tempão brincando assim de montar Lego. Eu não gostava muito dessas coisas de Barbie, essas coisas não era comigo. Eu gostava de brincar na rua, bicicleta, futebol, essas coisas. E aí, toda vez que eu me questiono ou que eu me sinto insegura, eu me lembro muito da criança que eu fui. Tudo eu tinha solução. Tudo. Bem líder. E eu era bem organizada. Eu nunca fui uma criança bagunceira, sabe? E eu sei, hoje eu entendo também por quê. As crianças aí, que eram as crianças que organizavam os brinquedos na caixa, depois de brincar, se tornam adultos muito autocríticos. E eles geralmente são adultos muito bons nas empresas. Porque é aquele adulto que ele não quer decepcionar ninguém. Então, se ele não quer decepcionar ninguém, se ele não quer fazer bagunça, né? Ele se cobra muito, se exige muito. Então, hoje, quando eu vejo as crianças mais criativas, às vezes eu até falo, acho que eu deveria ter sido um pouco mais, sabe? Tipo, não dar tanta atenção pra arrumar os brinquedos depois e... Enfim. Mas foi aquilo que precisava. Exato, né? Exatamente. Senão não teria o Seja Líder, olha só. E muito dessa minha criança extremamente organizada e comprometida eu vejo hoje, né, em mim. As duas perguntas para fechar. Se você pudesse encontrar a Luizinha lá da infância, o que você diria para ela? Fica calma, tudo vai dar certo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu processo. Confia na vida, porque a maior parte do tempo a gente tá com medo da vida. E quanto mais medo você tem, menos você permite que as coisas fluam. Nossa, sim. Então, é o desapego. Desapego, faz o que você... É isso aí, eu falaria pra Luizinha. Faz o que tem que ser feito e desapega do resultado. E confia. E confia na vida, porque esse é o caminho, é o único caminho que existe. Eu falo muito sobre a impermanência da vida. A vida é impermanência, os astros, o planeta. Tudo é a cíclico. gente não sabe o que vai acontecer amanhã, as relações, tudo é cíclico. A nossa saúde. Então, cara, para de tentar controlar tudo. Né? Boa. Solta. Quando você entende que a impermanência, ela faz parte da vida, tu se torna mais leve. Porque tu tira aquele peso de sentir que eu vou ter que controlar. Você não vai controlar. Você não consegue controlar tudo, né? Então, deixa. Uma das coisas que doeu pra eu aprender foi o tal do controle. O soltar o controle e permitir que a vida e as pessoas me surpreendam. Isso. Eu tenho trazido muito pra minha consciência. Quando eu tô tentando controlar, porque agora eu tô nessa consciência. Eu já tô imaginando como vai ser, o que vai... Desapega, viva hoje e você pode ser surpreendida. Olha que maravilha. Você pode Todos ser os dias surpreendida. podem acontecer milagres. Mas sabe por que eu tô confiando que eu posso ser surpreendida? Porque eu olho pra mim no passado e eu vejo que eu mudei, que eu melhorei. Sim. E aí eu acredito na mudança e na transformação das pessoas. Isso aí. Lindíssimo. E mais uma. Se a Luizinha da infância te encontrasse hoje, o que ela diria pra você? Acho que ela estaria orgulhosa. Parabéns. Parabéns pela caminhada. Ela diria, você estava certa? Eu podia confiar? Você estava certa, podia confiar. Que lindo, né? É muito lindo. É muito bom.
o que você tira do episódio de hoje? Com que sensação você sai? E o que você pode finalizar? O que você diria para quem tá do outro lado? Com tudo que a gente conversou aqui, com as nossas trocas de sempre, que é sempre assim as nossas conversas. Sempre. A gente tá hoje com o microfone na frente, mas as nossas conversas assim. São sempre assim. Gente, eu acho que o que eu diria era, invista no teu autoconhecimento. Porque a vida é como se fosse um quadrante, assim. Você precisa organizar o teu trabalho, você precisa ter uma família, você precisa organizar os teus relacionamentos, tua espiritualidade. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, nada disso vai fluir. Então, invista no autoconhecimento. Eu fecho dizendo a mesma coisa. Se eu pudesse hoje dizer algo para você fazer a partir desse episódio, ame o seu processo de autoconhecimento. Ame se desenvolver, ame se transformar, ame se conhecer. Procure o quanto antes saber o que você gosta, o que te faz feliz, o que te faz sentir completa, realizada. Coloque um espaço bem importante, com prioridade na sua agenda para você mesma. Faça as suas rotinas que, por você, eu falo que assim, as pessoas, hoje elas estão acostumadas a tudo fazer com alguém. Né? Verdade. Se leve pro cinema, se leve pra fazer jantar. Uma caminhada, se leve tomar um café, se leve jantar. Porque se você não aprender a apreciar a sua própria companhia, a gostar de você mesma, faça rituais na sua casa, um banho com velas. Eu ia falar isso, né? Um banho com velas, acende as velas, coloca uma playlist, coloca um cheirinho no ambiente, perfuma a sua casa, organiza seu guarda-roupa, decora, coloca plantinhas. Eu falo que tudo foram reflexos que eu fui trazendo para minha vida, principalmente a partir do momento em que eu me conhecia mais. E quanto mais eu me amo, mais eu gosto de me cuidar, mais eu gosto de me tratar bem e mais eu gosto de viver experiências boas. Isso aí. Então é isso que eu desejo pra vocês. E se você gostou desse episódio, você vai compartilhar, você vai me marcar no Instagram pra gente saber. Você vai seguir a Lu também. Como que é seu Instagram? Luísa, com Z, Lisboa R. Isso, então procura ela lá, chama ela, fica amiga dela, marca uma aula com ela, se você é aqui da região. E comigo, por favor, também, né? Agora eu tenho todas as minhas imersões online, então você não tem desculpa. Você pode vir se transformar comigo, principalmente através do inconsciente, em que é a minha experiência de autoconhecimento, em que eu vou fazer você mergulhar profundo aí e se conhecer e com certeza se transformar. Isso aí. É isso, muito obrigada. Brinde a nós, as nossas crianças, isso aí. A Gabrielinha, a Luizinha, e tenho certeza que elas estão muito orgulhosas de nós. Estão.